Prezados radiovintes, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar novamente na companhia de vocês para mais um programa Estudando a Mediunidade. Hoje, dia 31 de janeiro de 2012, nós estamos no nosso programa ao vivo, transmitido pela Web TV Espírita, em caráter experimental, diretamente dos estúdios da Rádio da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Então, é uma alegria muito grande a gente estar com esse programa ao vivo, na noite de hoje, como sempre, em caráter experimental, né, companheiro Mabete? Então, nós vamos, hoje, vamos dar início ao nosso programa fazendo a leitura de uma oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que o leve amor. Onde houver ofensa, que o leve perdão. Onde houver discórdia, que o leve união. Onde houver dúvida, que o leve fé. Onde houver erro, que o leve verdade. Onde houver desespero, que o leve esperança. Onde houver tristeza, que o leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Linda essa oração de São Francisco, né? Então, com essa oração, nós estamos dando início ao nosso programa da noite de hoje, relembrando aos companheiros que nós, nos dois últimos programas, nós estivemos analisando essa mensagem Vencerás, do Emmanuel, né, psicografia do Chico Xavier. Foram dois programas analisando essa mensagem maravilhosa de alento, de esperança para todos nós. E hoje nós ficamos de analisar um pouquinho mais sobre a reencarnação. Então hoje o Eliomar está conosco para nos brindar com vários esclarecimentos. Ele que é uma pessoa que estuda muito, gosta muito dessa área da nossa doutrina espírita. Então o Eliomar vai falar para a gente hoje o que tem lido assim. A gente sabe que no espírita nós não temos novidades. Tudo que está aqui é a novidade para a gente, nossa doutrina, né? Então, o Leomar vai dizer para a gente hoje que você tem lido, Leomar, demais assim, ultimamente, sobre a reencarnação, os estudos que têm sido feitos. O que você poderia dizer para a gente hoje? Boa noite, nossos caros ouvintes. Primeiramente, esclarecer o seguinte: o nosso programa é Estudando a Mediunidade, mas no programa último, anterior a esse, que nós analisamos a mensagem do Vencerás, numa interação com o público, alguém perguntou sobre reencarnação. Apesar do assunto não ser exatamente mediunidade, que é o nosso ponto principal, ele tem muita aderência com o nosso tema. A gente sempre pode abordar aí, então nós prometemos naquela oportunidade que estaríamos voltando oportunamente para falar um pouquinho sobre reencarnação. A reencarnação pode ser analisada sobre três aspectos: tanto o aspecto religioso, nós vamos ver que ela é tratada na Bíblia, embora algumas pessoas não acreditem nisso, mas o próprio Cristo falou dela. Ela é tratada de forma filosófica, magistralmente, a partir do Livro dos Espíritos com Allan Kardec. E também ela tem um tratamento científico. Então nós vamos estar falando hoje mais especificamente sobre o aspecto científico da reencarnação. Então vamos focar mais nisso. Mas se algum rádio ouvinte, né, hoje inclusive nós estamos numa fase experimental, além do áudio, estamos também sendo colocados através de imagem, né? Uma fase experimental da Rádio Espírita Capixaba, né? Uma média está à frente, que é o responsável técnico
técnico de toda essa, digamos, engenharia, e ele então está colocando hoje no ar, já fez com sucesso uma apresentação anterior, uma palestra da Dalva, e está na sequência também fazendo uma experiência com esse programa nosso, que sempre até aqui foi levado só através de áudio. Está levando também áudio e imagem. Então, se alguém estiver nos ouvindo e ainda não tiver atentado para isso, observar pelo site que é possível estar não apenas ouvindo, mas também vendo a imagem, né, nossa aqui no caso, e da Graça, minha esposa, com quem nós fazemos esse programa de entrevista. Essas observações iniciais são necessárias. Pode interagir. Lembrar que o que nós fazemos, se sempre fizemos na rádio, continua valendo. Né? Nós gostamos muito que o público interaja conosco. Então, na medida que nós formos colocando o assunto, se alguém quiser colocar qualquer questão, fique à vontade. Tanto que foi exatamente por causa dessa interação que nós estamos trazendo esse programa de hoje em torno da reencarnação. Lembrando que, originalmente, nós estávamos conversando sobre mediunidade, mas alguém fez perguntas relacionadas com revelações que se fazem, às vezes, através de reuniões mediúnicas em torno de reencarnação, e isso então a gente vê que o assunto está sempre associado. A gente não pode falar de mediunidade de forma distante, exclusiva, nós acabamos falando de todos os aspectos da doutrina. Então é só para lembrar que alguém pode estar entrando aí no programa agora, acompanhando agora a partir de agora a nossa fala, entender o contexto da situação. Por que nós vamos falar hoje de reencarnação? E principalmente aspectos científicos. Então vamos lembrar alguma coisa que a gente já tinha falado antes. A reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita, fundamental princípio, porque é ele que dá a condição da gente entender a justiça divina. Né? Sem a reencarnação, nós não conseguimos entender as desigualdades sociais, as desigualdades de riqueza, a desigualdade de toda a ordem que vemos, de inteligência, de tudo. Todas essas divergências que a gente vê na sociedade, que muitas vezes nos levam a pensar que Deus não teria sido justo, principalmente se considerado uma única existência como possibilidade. Mas esse aspecto filosófico, se precisar, a gente trata também, caso alguém queira colocar alguma questão. Mas vamos verificar que a reencarnação, como princípio básico da doutrina, sendo uma verdade universal, não se refere só à Terra, ao universo inteiro, pode e deve ser pesquisada cientificamente, tanto quanto é a mediunidade. Do mesmo jeito que a gente pode fazer pesquisas na área mediúnica, nós podemos fazer pesquisas na área da reencarnação. E o Hermínio, né, Miranda é um dos autores dos quais nós vamos falar, mas nós vamos estar falando aqui hoje também de um outro pesquisador que precisa ser lembrado nessas horas, que é o Hernani Guimarães. Esse livro, por exemplo, do Hernani, talvez muitos não conheçam, Reencarnação no Brasil, né, da autoria do Hernani Guimarães Andrade. O Hernani foi o grande pesquisador da área científica da doutrina, não só na área da reencarnação, também na área mediúnica, mas foi um grande pesquisador, escreveu esse livro, teve contato direto com Ian Stevens, que é o autor desse livro, sobre o qual nós poderemos falar alguma coisa, 20 casos sobre a reencarnação. Não é? Então, e vamos falar de outros autores aqui, Renan Amado, Chico Fiore, Hermínio Miranda, que já citamos, vamos falar alguma coisa mais. O programa vai aí meio solto, uma fala solta, onde a gente vai colocando as ideias. Mas é só lembrar. Hermínio é psiquiatra? Não. O Hermínio não é psiquiatra, ele é um grande escritor, né? É um grande escritor, considerado um dos bons escritores que nós temos, encarnados, ele ainda está encarnado. Ele não faz os livros dele sob orientação mediúnica, não é psicografia, ele escreve, né, os próprios recursos dele, naturalmente inspirado. Isso ele mesmo admite que a inspiração sempre se dá. Mas
já o Hernani Guimarães é engenheiro, tá? E ele foi o fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psiquiofísicas, tá? E ele então realizou trabalhos muito interessantes, inclusive na área da quimiografia e outras coisas. E o Hernani Guimarães, já desencarnado, antes de desencarnar, ele deu uma entrevista onde ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que dos 5 princípios da doutrina, vamos só lembrar para os companheiros, quais são os 5 princípios? Deus, existência de Deus, existência da alma e sua sobrevivência, a sobrevivência da alma, é a vida após a morte. A mediunidade, que é a capacidade da alma voltar a se comunicar com os chamados vivos, ela não fica restrita no mundo espiritual, ela pode se comunicar através do processo chamado mediunidade. Reencarnação significa dizer que a alma existe, sobrevive, pode se comunicar e pode voltar a uma nova vida, num novo corpo físico. É isso que se entende por reencarnação. E o último princípio da doutrina, o princípio básico, que é a pluralidade dos mundos habitados. Hoje nós vamos estar falando um pouco desse princípio aí da reencarnação. Muito bem, então o Hernani, né, que é hora que pode fazer confusão entre os dois nomes, o Hernani Guimarães é o cientista, o Hermínio é o escritor, muito destacado, pesquisador, escritor, muito destacado. O Hernani é o cientista. O Hernani fala numa entrevista que ele deu no Reformador, de uns anos atrás, antes de desencarnar, ele fala que dos princípios, dos 5 princípios básicos da doutrina, o mais cientificamente provado é exatamente da reencarnação. E ele vai citar principalmente a contribuição extraordinária do autor desse livro, que é o 20 casos sugestivos de reencarnação. Segura para a ligação, eu estou comendo tempo. Coloca para a câmera, tá? 20 casos sugestivos de reencarnação. Esse livro aqui foi escrito há muitos anos atrás pelo Dr. Ian Stevens. Esse é psiquiatra. O Ian Stevens é psiquiatra. Ele não é espírita. Não tem nada a ver com espiritismo. Ele é professor, também desencarnado. Aliás, vidas longas, né? Todos com mais de 90 anos. Bacana. Como é que pode a pessoa não ser espírita e acreditar no que você está colocando na reencarnação? Bom, a pergunta que a Graça está fazendo, né? Como que a pessoa poderia, né, não ser espírita e acreditar em reencarnação? Muitas pessoas que não são espíritas acreditam em reencarnação, porque a reencarnação é uma lei da vida. Uma pessoa, onde ela estiver, sob qualquer influência, ela pode vir a ter condições de conhecer algo que toque profundamente o seu sentimento e que a leve a convicção de que a reencarnação existe. Esse livro aqui do Hermínio que eu trouxe, esse aqui é um dos mais recentes, A Noviça e o Faraó. Essa aqui é a história que o Hermínio vai trazer de uma inglesa, desencarnada agora, em 1979, 81, por aí, recentemente. Essa senhora, ela se tornou egiptóloga, foi para o Egito, ficou lá, tinha conhecimento profundo daquelas questões, conseguiu aprender com um egiptólogo ainda na Inglaterra como traduzir os hieroglifos ou hieróglifos, depende da pronúncia que cada um queira dar, e conseguiu fazer pesquisas extraordinárias, porque ela era médium, tinha recordações da vida anterior dela como uma sacerdotisa lá no Egito, e com esses conhecimentos ela conseguia trazer contribuições para os egiptólogos impressionantes. É lógico que
Mas ela, através dessas intuições, desses conhecimentos, ela conseguia aprofundar conhecimentos e pesquisas que sem essa intuição ela não conseguiria fazer. E isso o Emílio vai mostrar aqui. Então veja bem, e ela se tornou espírito? Não. Ela acreditava na reencarnação, ela tinha comunicação com o faraó, inclusive, os 7 primeiros. É uma história, inclusive, um romance que existiu entre ela e os 7 primeiros na época. Ela tem fenômenos de materialização e ela nem sonha, nem de longe, com o espiritismo. Não tem nada a ver. Você vê, por exemplo, que no Oriente as pessoas acreditam em reencarnação e não são espíritas. Por quê? Porque a pessoa que acredita em reencarnação não quer dizer que ela é espírita. Reencarnação é uma lei da vida. Uma lei da vida. Um dia, segundo Hernani Guimarães, o cientista, ele acha que eu vou concordo com ele, um dia nós vamos estudar, ainda nas nossas universidades, vamos começar a estudar a reencarnação como lei biológica. Quando vai ser isso? O Hernani foi muito otimista, ele achava que já em 2015 nós íamos ver isso. Eu gostaria muito de ver em 2015. Talvez ele seja muito otimista, mas que um dia nós vamos ver todos os estudantes, quando estiverem estudando biologia, também estudando algo sobre reencarnação, mas tenho certeza que isso vai acontecer. Por quê? Porque se é uma lei da vida e ela interfere na biologia, interfere na genética, inclusive uma das pesquisas muito interessantes do Ian Stevens, que ele fez posteriormente a esse livro, que esse aqui foi o primeiro que ele escreveu. Quando ele escreveu esse livro, ele tinha mais ou menos uns 500 casos catalogados. Aí ele resolveu pegar desses 500, uns 20 casos assim, muito significativos. Desse aqui ele não chega a relatar nenhum no Brasil, não, mas ele pesquisou casos do Brasil também. Tá? Mas ele trouxe casos interessantíssimos de tempo nessa nossa vida, traz um caso, ou desse ou de outros casos que a gente tem aí que a gente pode contar. Mas a questão que nós estamos colocando, só para não perder o fio da meada, então, o Ian Stevens, que é um psiquiatra, pesquisou a reencarnação. Quando ele tinha uns 400, 500 casos, ele resolveu escrever o primeiro livro de sucesso, com esses 20 casos, né, sugestivos de reencarnação, que ele selecionou 20 daqueles 400, 500 casos. Depois disso, ele continuou trabalhando. Quando ele desencarnou ou morreu, como eu vou falar, ele tinha 2.600 a 2.700 casos catalogados. E esses casos estão catalogados na Universidade de Virgínia. Ele era professor nessa universidade. E ele então tinha todo um arcabouço, né, para poder fazer as suas pesquisas. Então ele percorreu o mundo inteiro. Onde tinha casos significativos, ele ia investigar. Ele catalogou essas informações estão nos computadores dessa universidade. Claro que ele morreu, tem continuação no seu trabalho, já tem um novo cientista trabalhando, tem equipe, e eles vão continuar fazendo o trabalho. E o que se espera do Hernani Guimarães, que é o nosso cientista aqui, estou sempre falando para não fazer confusão entre Hernani e Hernani, esses nomes que a gente vai citar. Então o Hernani vai dizer que esse trabalho do Ian Stevens, ele é monolítico, é um trabalho de uma substância impressionante. A pessoa pode até achar que a reencarnação é crença, mas a reencarnação já deixou de ser crença. A reencarnação é uma verdade científica. E quem deu maior suporte para isso foi um homem chamado Ian Stevens, um psiquiatra, um neuropsiquiatra, professor da Universidade de Virgínia. Esse trabalho está lá, feito sob os rigores da ciência. Então, é um trabalho científico. A reencarnação pode ser estudada como ciência. Não tem nada a ver com religião. É uma lei da natureza.
Um dia, isso que por enquanto é tratado de uma maneira religiosa, para alguns até supersticiosa, um dia isso vai ser reconhecido como lei, do mesmo jeito que a mediunidade. A mediunidade vai ser tratada como lei da natureza. Não depende de crença, não depende do indivíduo crer ou não crer, ter religião ou não crer. As experiências de quase morte, quem é que está fazendo essa experiência de quase morte? Constatando que o indivíduo realmente tem a morte clínica e vive a vida do lado de lá e depois retorna. São cientistas, não são espíritas. Um espírita pode até fazer uma pesquisa também, mas não necessariamente, e é até bom que não seja. Quer dizer, dois campos, por exemplo, vêm sendo muito trabalhados por não espíritas: a experiência de quase morte, com essas pesquisas todas que os americanos e outros também na Europa vêm fazendo, mas notadamente nos Estados Unidos, e essas pesquisas no campo da reencarnação. Não é? Gracinha fazer algum comentário. Guimarães, você fala um pouquinho sobre a experiência de quase morte? Questão patética. Estamos aqui com Vanessa Balduino Samparocchi. Está perguntando se quando uma pessoa que desencarna vai para o plano, pessoa que faz o mal, vai para o umbral. A Vanessa Balduino Samparocchi. Eu gostaria que você repetisse a pergunta, eu não consegui entender bem. Quando uma pessoa que desencarna vai para o plano e uma pessoa que faz o mal vai para o outro plano. Plano? Eu acredito que são outros planos no seu outro plano. Isso. E a pessoa que faz o mal vai para o umbral? Não. A pergunta dela, vamos responder. Tá? Vanessa Balduino. Vanessa Bacuino Samparocchi. Vanessa? Bom, vamos ficar só com o nome da Vanessa. A Vanessa, então, para fazer uma pergunta correlata, né? Ela está correlacionando os assuntos por causa daquilo que foi colocado. Quando nós desencarnamos, nós vamos para o lugar que nos é próprio. O umbral tem sido traduzido de uma maneira muito inadequada pelas pessoas. O umbral não é propriamente um inferno. O que o Espiritismo veio mostrar, principalmente com a psicografia do André Luiz aí no caso, é que essa sobrevivência após a morte é um fato. E o espírito fica do lado de lá nas condições mais variadas. Um espírito pode permanecer no próprio ambiente da casa dele, ignorante de que desencarnou e ficar ali. Um outro pode ir para essas regiões umbralinas ou umbral. Um outro pode ir para regiões até mais trevosas, mais difíceis. Um outro pode ir para o nosso lado, para outras colônias. Existem várias possibilidades. Inúmeras colônias. Agora, os espíritos que vão para o umbral necessariamente não são maus. O umbral, na verdade, se a gente olhar direitinho a tradução correta da palavra, o que é umbral? Por que André Luiz usou essa expressão umbral? O que é umbral? O que é o umbral de uma porta? Exatamente, não é? Como se fosse um pórtico aqui. Quando você está do lado de cá, que você vai para um outro ambiente, você passa por um umbral. Umbral, a expressão é essa. Ou seja, é uma passagem. A maioria de nós, ao desencarnar, vai passar pelo umbral, nem que seja por algumas horas. Algumas dificuldades, algumas ideias fixas, algumas fixações, sem falar da possibilidade de permanecer lá alguns anos esgotando certas ilusões, certas energias. Não são necessariamente pessoas más. Tá? Não sei se esclareceu, e ela, se quiser, pode voltar. Entendeu? Mas vamos lá, Gracinha, fazer alguma observação aí. Antes de você falar sobre as terapias do PVP, terapia de vidas passadas, eu gostaria que você relatasse alguns casos para os nossos radiovintes que estão assim, talvez interessados em saber desses 20 casos sugestivos de encarnação. Qual que você escolheria para relatar para a gente que você achou assim, bem marcante quando você viu? Na verdade, o 20 casos
vou destacar um deles aqui hoje, tá? Vou citar, mas um outro caso que me interessa não está em um desses livros aqui que a gente vai falar. Nós vamos tentar citar alguma coisa da pesquisa do Edith Fiore, porque passa pela terapia de vidas passadas, que é uma curiosidade muito grande que as pessoas têm. Mas vamos ao caso que você perguntou. Aqui nesse livro tem dois casos que me saltam muito na memória. Quando eu lembro do livro, dos 20 casos, dois ficam na minha memória. Claro que outra pessoa lendo poderia ter outra referência. Um deles é de um menino na Índia, tá? Que ele reencarna numa outra família, só que ele era de uma casta mais nobre, mais alta, e ele reencarna numa família de uma casta inferior. Aí você vê a dificuldade dele de aceitar que ele vivesse agora numa outra família que não era dele e que não era nem da casta. Olha a dificuldade. O fato ele é analisado, não vamos aqui entrar em detalhes. Quando esse menino é levado à cidade onde ele disse ter morado e pertencia a outra família, foi interessante, porque quando ele desceu na rodoviária, ele foi se conduzindo naturalmente pelas ruas, aquelas ruas da época, da Índia, né? Ele sabia perfeitamente como chegar à casa onde ele dizia ter morado, né? Ele chega lá e quando ele chega ele se desconcerta, ele ficou indeciso, só que causou um certo tumulto a visita dele, o tio dele, Júnior, etc. e tal. As pessoas vieram e ali começou uma conversa e ele começou a identificar as pessoas da família. Foi dizendo o nome de cada um deles. Mas aí ficou aquela questão: por que ele se desconcertou diante da casa? Aí veio a explicação. Quando ele morreu na vida anterior, poucos anos antes, né? Porque isso foi muito rápido. Ele desencarnou e pouco tempo depois ele reencarnou nessa outra família. Isso é comum? Muito comum. Muito comum. Aliás, o Ian Stevenson vai dizer que os melhores casos de reencarnação, eles ocorrem exatamente quando a reencarnação é rápida. É como se ficasse mais preso na memória. Quanto mais o espaçamento entre uma encarnação e outra, maior a dificuldade da pessoa lembrar. Não que ela não possa lembrar. Olha, eu vou ver, eu não posso perder a sequência aqui, mas fala lá na média. A Vanessa Aparecida Balduino, de São Paulo, pergunta novamente. Ela teve uma aula no sábado, onde ela aprendeu o seguinte: que um animal desencarna, quando um animal desencarna, ele reencarna logo. Quer saber se essa informação que ela recebeu do centro espírita está correta. Olha, em princípio é isso que acontece. O animal não tem muito o que fazer. O princípio inteligente que anima o animal não tem muito o que fazer, né? De prolongar, porque ele não tem livre-arbítrio, né? Agora, daí a dizer que ele seja imediato, me parece que precisa de um pouco de análise, porque nós sabemos que existem os animais no mundo espiritual. Então, se existem os animais no mundo espiritual, eles permanecem por algum tempo lá. Só que é algo que precisa ser analisado. Mas vamos voltar então. Vamos voltar à questão que eu estava colocando de quê? Que ele reconhecia todos os parentes. Ah, sim. Então, aí veio aquela questão: o que parece que vem contra, passa a ser a favor. Quando se esclareceu a situação, ficou até mais evidente a lembrança dele, porque foi constatado o seguinte: quando ele morreu naquela família, após a desencarnação dele, ou morte naquela família, o pai dele fez uma reforma na casa, na fachada. Quando ele volta, então, ali, alguns anos depois, volta, ele se desconcerta, porque aquela não era a fachada que ele conhecia. Mas foi interessante, porque começou a identificar os familiares. Um outro caso muito interessante, 20 casos, que eu gosto muito, é de um pescador lá do Alasca. Ele se tornou avô dele mesmo. William George. Aí ele vai contar a história, né? Porque ele é catalogado, muito bem pesquisado. Vamos fazer um resumo rápido.
ele já um tanto velho, tinha vários filhos, netos, etc. E ele então, antes de morrer, antes de desencarnar, ele começa a dizer para a família o seguinte: ele acreditava em reencarnação, mas começou a ficar meio na dúvida: será que é mesmo? Ele estava ficando meio velho, será que vai acontecer? E ele então um dia fez uma afirmativa para o filho dele, um dos filhos dele, falou assim: se essa história de reencarnação for verdade, eu vou reencarnar como seu filho e vou ser conhecido e reconhecido por causa dessas duas marcas que eu tenho. Ele tinha uma espécie de uma mancha aqui no ombro esquerdo e uma mancha no antebraço. E ele falou que ele reencarnaria com essas mesmas marcas. Só que antes de desencarnar, ele também teve um outro episódio. Ele pegou um relógio no olho dele e deu para a nora dele de presente. E ela guardou isso lá numa caixa de joias e tal. Logo depois que ele desencarna na pesca. Inclusive não foi uma morte muito agradável, porque ele não teria morrido afogado. Logo depois ela está grávida, a nora dele, e ele reencarna. E na medida que ele começa a se manifestar já no corpo, ele está tão preso à reencarnação anterior, porque foi imediato, que ele se lembra de tudo. E ele é engraçado, porque ele não trata os tios dele agora como tios, ele trata como filhos, que eram os filhos dele. Ele usa, e ele inclusive dá ordens, e ele se posiciona de uma maneira como se ele ainda fosse um velho que ali estivesse, apesar de estar no corpo de uma criança. E o lance mais interessante é quando um dia a mãe, agora a mãe, que era a nora dele antes, que agora é mãe dele, ela entra no quarto, pega essa caixa de joias e joga as joias em cima da cama, e o relógio estava lá. Nesse momento ele entra acidentalmente no quarto. Quando ele vê o relógio, ele diz: esse relógio é meu. E ele então é uma identificação muito interessante. E outros fatos tem lá. Isso aí está nesse livro 20 casos de reencarnação. Mas tem um caso mais interessante, caso depois você deixa aí, a gente se puder vai contar, de uma situação que não está em nenhum desses livros que eu trouxe. Veja que eu trouxe aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros que falam do assunto. Mas nós vamos falar de um assunto. Vou citar um caso, se houver tempo, da Edith Fiore, que foi uma psicóloga, fez um caso muito interessante que vai ilustrar sobre terapia de vidas passadas. Fala com a gente. Hein? Fala logo? Bom, eu acho que a gente deveria, antes de chegar nesse caso, está lembrando pelo menos o seguinte: existem 2 tipos de pesquisas sérias em relação à reencarnação. Uma se faz com as lembranças espontâneas e outra se faz com as lembranças provocadas. Então, vejam bem, no caso das lembranças espontâneas, além do guia instinto, nós temos uma energia e outros, mas o que mais se destacou foi esse cientista guia instinto. E no caso das provocadas, nós temos essa pesquisadora, que é a Helen Lambach. Esse livro, inclusive, recordando livros passados, é excelente, onde ela fez pesquisa com 1.100 pessoas através da hipnose. E também no caso da provocada, nós temos hoje muitos casos relacionados com a chamada terapia de vidas passadas. Agora, os casos instintos, inclusive com crianças, a maioria são crianças, eles têm um valor comprobatório muito mais forte, não é? Porque sempre se pode alegar que um indivíduo que é colocado em transe hipnótico, que pode sofrer sugestões, etc. As pessoas podem ter alguma dificuldade para aceitar, embora a pesquisa da Renovar seja séria demais de ser contestada com um argumento tão infantil. Mas o instinto não tem isso, porque são crianças de diversas culturas e possibilidades que se recordam espontaneamente. Fala. Essa doutora Helen Lambach é essa que fez aquelas pesquisas com chimpanzés? Não. Aquela com chimpanzés
fez uma pesquisa com as pessoas regredindo a vidas anteriores, 1.300, 1.100 casos, onde ela usava a hipnose, mas ela fazia um processo interessante, bem diferente das regressões espontâneas. Ela colocava a pessoa em transe, orientava essa pessoa, que depois que ela saísse do transe, ela iria preencher um questionário. E durante o transe, ela dava 5 possibilidades das pessoas se situarem, 5 épocas diferentes. As pessoas escolhiam aquela que fosse mais adequada para elas. As pessoas se viam nessa vida anterior. Ela pedia que as pessoas se identificassem, procurassem prestar bastante atenção no sexo dela, na idade delas, na roupa que elas usavam naquela encarnação, que tipo de habitação, que tipo de utensílios domésticos, calçados, etc. Ela fez isso de uma maneira muito interessante, porque essas pessoas voltaram. Ela pedia que as pessoas davam uma sugestão, que elas mantivessem a memória para poder responder o questionário. As pessoas respondiam esses questionários e depois ela podia pesquisar se a pessoa, quando falava que tinha usado tal sapato, que tinha usado tal roupa, que tinha usado tal habitação, que era assim, sabe, se aquilo coincidia com aquela situação, naquela região, naquele lugar onde a pessoa dizia ter vivido. Então isso aí afastou demais as fantasias que as pessoas possam sugerir. Outra coisa, tanto o Ian Stevenson quanto a Heather e outros pesquisadores sérios, nas reencarnações eles não encontram Cleópatras, Ramsés, reis da França, rainhas, nada disso. Eles encontram basicamente pessoas normais, comuns, anônimas. Tem casos da Helen White que trabalharam com 14, 15 reencarnações no mesmo dia, nenhuma delas eles são pessoas importantes. E ele transitava de um sexo para o outro, ora como mulher, ora como homem, pessoas comuns, com mortes comuns, algumas traumáticas, outras vidas. A gente vê pessoas querendo fazer regressão de memória para ver se foi algum rei, alguma rainha, algum conde, alguma condessa, né? Agora, pessoas simples. Esse é o lado folclórico da reencarnação, né? É o lado folclórico. Nenhum pesquisador sério, quando trabalha com a encarnação, se defronta com essas situações. Essas pessoas que vivem dizendo que foram não sei aonde, e disseram que ela foi a rainha, não sei aonde, o rei, não sei aonde. Coloquem essa informação de molho sobre grande suspeito. Grande suspeito, porque possivelmente isso não tem seriedade. Aliás, isso depõe contra a parte séria da doutrina bem mostrando em torno da reencarnação. Também nas reuniões mediúnicas, quando algum espírito se comunica e vem contar suas histórias, e fala até de alguma vida anterior, não temos visto nada disso na encarnação. Nada disso. Nós vemos pessoas comuns, traumatizadas, angustiadas, presas a dramas do passado. Eventualmente, um caso ou outro de alguém ligado a uma empresa, mas nada dessas fantasias que se vê por aí. Não é? Gilmar, só lembrando quem está entrando agora, né, no nosso programa, a gente gostaria de lembrar que nós estamos transmitindo hoje ao vivo, pela primeira vez, em caráter experimental, via web TV, diretamente aqui do estúdio da Rádio Espírita Capixaba. Então é uma grande coisa para nós, uma grande alegria, né, estarmos aqui hoje fazendo esse programa ao vivo, hoje dia 31 de janeiro de 2012. Então vamos continuar com o Gilmar, que está analisando aqui alguns casos sugestivos de reencarnação no Brasil e no mundo. Eu vou deixar de citar os casos do Brasil, porque eles são pesquisados pela Hernani Guimarães. Hernani Guimarães é espírita, então vamos deixar de lado. Embora seja muito autêntico, muito real, vamos deixar de lado. Vamos citar autores não espíritas, para a pessoa sentir, perceber que isso não tem nada a ver com espiritismo. Né? Então já falamos com Ian Stevenson, tem 2.600 casos catalogados, também no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Trabalho muito sério. Herman Bach fez 1.100 casos, mas pela regressão de memória através da hipnose, é um outro dela. Existem inúmeros
incalculável de trabalho de regressão de memória, vinculados à chamada terapia de vidas passadas. Mas eu gostaria de destacar o caso desse menino aqui, antes de contar o outro caso da Edith Fiore. Quem é esse? Esse menino aqui é um caso interessantíssimo, é um dos casos mais interessantes que tem hoje nos Estados Unidos, é o caso desse menino, tá? Esse menino, hoje ele deve estar aí com 15 anos, um pouquinho mais talvez, mas desse caso, desse menino é interessantíssimo. Ele, na Segunda Guerra Mundial, ele era piloto dos Estados Unidos, trabalhou num daqueles porta-aviões, esteve lá na costa do Japão e ele sofreu um acidente grave, seu avião foi atingido e ele desencarnou. Esse menino, esse jovem soldado, ele vai reencarnar logo depois numa família americana que não tinha nem de longe ideia sobre a reencarnação. Com 2 anos esse menino começa a ter pesadelos horrorosos, porque ele se via na frente de batalha, falava coisas que os pais não conseguiam entender, eles foram juntando as informações até entender que eles estavam se referindo a uma coisa trágica que seria exatamente a queda do avião. Esse menino, o livro que fala dele, os pais acabaram fazendo pesquisas impressionantes sobre a situação. O livro se chama A Volta. Os conhecimentos que esse menino tinha, em pouca idade, criança, sobre aviões, principalmente aviões de guerra, quando o pai leva, por acaso, leva a um desses museus do ar, onde ele consegue ver exatamente os tipos de aviões que eram usados na guerra, o menino dá um show de conhecimento. E os nomes, olha, esse livro é fantástico. E é muito bom porque ele é escrito por um casal de americanos que teve que se convencer da realidade da reencarnação em função de um filho que veio com grandes problemas despertados. Eles não foram atrás do problema. O problema surgiu lá de paraquedas dentro da família deles. E essa criança tinha aquilo que seria, dentro de uma visão psiquiátrica, transtornos muito graves de sono, né? Pesadelos horrorosos, fobias. Na medida que eles foram trazendo essas situações e aprendendo a tratar isso de maneira adequada, o menino foi esquecendo, vai ser certamente uma possibilidade normais de viver. Essas memórias elas vão se apagando naturalmente, para que ele possa se encaixar e se enquadrar na outra existência que é essa agora. Mas os depoimentos, os relatos, os fatos, olha, a graça é fantástica, porque a gente não vai ter tempo para ficar contando muito detalhe. Inclusive, quando eles pegam os veteranos de guerra, ele vai identificar aqueles veteranos. Se a pessoa que é uma criança chegar no encontro com os veteranos, eles se encontram lá nos Estados Unidos, veteranos de guerra. Ele falou, inclusive, do porta-aviões. No início, os pais não sabiam o que ele estava querendo dizer. Até que eles foram descobrir que ele estava se referindo a um porta-aviões. Aí foram verificar o porta-aviões existiu. Foram verificar que os combatentes que trabalhavam naquele porta-aviões, eles se reuniam periodicamente lá na Califórnia ou outras cidades. Fizeram encontros com esses veteranos. O menino consegue chegar, identificar e chamar o indivíduo pelo nome. Entendeu? E contar aquelas situações. Olha, é incrível, é realmente incrível, incrível mesmo a pesquisa que os pais fizeram muito séria sobre esse assunto. Fala lá no médico. Queremos agradecer a audiência da nossa colega da Rádio Espírita, Ediane Souza, que está no chat mandando seu recado. O Jean Anderson também, outro companheiro aqui, colega, que está acompanhando o programa. Quero mandar um abraço para eles. Dá um abraço para vocês, né? E muito obrigado aí pela participação, colaboração que vocês estão com essa audiência e esse calor que a gente sabendo como nós sabemos que existem as vibrações, sabemos o quanto elas estão nos ajudando. Doutor Graça, você ia fazer uma observação. Eu gostaria de fazer uma colocação seguinte, que agora você falou um pouco
sobre a reencarnação, em alguns casos. Eu gostaria agora que você falasse um pouquinho sobre... Se você falar alguma coisa, médico? Sim, nós estamos aqui com uma pergunta da nossa colega Ediane Souza. Será que seria possível ela responder? Vamos lá. E também estamos aqui com a presença do Krause de Souza. Ele é nosso apresentador do nosso programa Revivendo o Evangelho, lá de João Negra, interior do estado do Espírito Santo, que também está aqui ouvindo o programa. Que ótimo. A Ediane pergunta o seguinte: já ouvi falar que regressão de memória poderia não ser seguro, principalmente quando a mulher está grávida. O que o Espiritismo tem para falar a respeito do uso da regressão? E Krause está fazendo pergunta para o senhor Omar também, complementando, e qual revista o livro está neste caso que você acabou de contar. Então você conta um caso agora, não é isso? Mostrou um livro, o Krause quer saber qual livro que é. E tem a pergunta da Ediane. Depois que o Leomar fizer a resposta do Cláudio, né, esse livro... Está na Ediane. Né? Aí eu também gostaria de fazer a pergunta sobre isso aí. Como que você vê a regressão de memória nessas curas de fobias e tudo mais? O que você acha válido? O que o Espiritismo diz sobre isso? Claro. Esse assunto é delicado, vamos ter que chegar nele mesmo, né? Falar de regressão de memória, de vidas passadas, é inevitável. Mas vamos lá. Respondendo o que é mais rápido. Esse caso que eu acabei de citar, do menino, que foi esse aviador na Segunda Guerra Mundial, é um livro que você encontra em qualquer livraria hoje, se chama A Volta. Tá? A Volta. Tem exatamente na parte de cima a foto do menino, uma criança, e na parte de baixo de um aviador daqueles aviões típicos da Segunda Guerra Mundial. Tá? Deixa eu ver aqui, acho que aqui dá até para ler alguma coisa a mais. Diz assim: A Volta. A incrível e real história de reencarnação de James Houston Jr., que é o nome do piloto, depois reencarna. E é interessante, ele recebe o nome de James de novo. Né? Ele tinha o nome de James como piloto, e os pais intuitivamente colocam o nome de James também. Claro, o sobrenome muda, né? Mas o nome é o mesmo James. Então, respondendo essa pergunta que é mais rápida, o livro é A Volta. Tá? Qualquer boa livraria tem. Agora vamos para o caso da Ediane, que perguntou sobre a questão da regressão. Regressão de memória, se é seguro. Deixa eu formular a pergunta novamente. Já ouvi falar que regressão de memória pode não ser seguro, principalmente quando a mulher está grávida. E o Krause mandou agradecer pela sua resposta. Tá, obrigado. Bom, a questão da regressão, precisa primeiro colocar regressão e terapia de vidas passadas. A regressão ela pode ser espontânea. As crianças que investigam, elas têm regressões espontâneas. Inclusive, nós estamos sabemos disso, que a regressão ela seria em número extremamente maior se os pais não tolhessem as crianças. Muitos pais aí, desse Brasil afora, no mundo afora, em várias culturas, convivem com a regressão espontânea de seus filhos. Eles começam a dar flechas de vidas anteriores nas suas memórias, só que eles são ignorados, ou até criticados, ou até tolhidos. Né? Eles não são incentivados. Senão nós temos um caso muito maior. Então é só lembrar que regressão de memória pode se dar de forma espontânea, não só nas crianças. Pessoas adultas, existem várias pessoas adultas que têm recordações de vidas anteriores com nitidez. Vários médicos, inclusive, têm essas situações. O Divaldo tem várias recordações. Chico lembrava-se de diversas encarnações dele. E tantos outros aí. Tá? Mas
não espíritas também. Então, só lembrar que a regressão ela pode ser espontânea e pode se dar em qualquer idade. Muitos sonhos que nós temos, muitas vezes incompreensíveis, podem ser reflexos dessas memórias de vidas passadas. Não que todos sejam. Os sonhos têm várias possibilidades, mas uma delas é a de regressão de memória. Uma delas, que é espontânea no caso. Agora, o indivíduo pode buscar um profissional habilitado e querer fazer uma regressão de memória, no caso se chama terapia de vidas passadas. Aí a pergunta, é válido ou não é válido? Que é a pergunta que a Graça está fazendo, que a Diane também está fazendo do lado de lá. A terapia de vidas passadas, se ela for feita com critério, por profissionais sérios, que não usem esse recurso como o primeiro recurso, mas usem também esse recurso, se necessário, nos parece bastante válido. Agora, é preciso que seja feito por um profissional muito competente. Né? E não deve ser usado, vou repetir, não deve ser usado como primeira alternativa. Agora, onde é que a terapia de vidas passadas tem funcionado bem? Em vários casos de fobia. E nós podemos ilustrar isso com uma situação que a gente estava para contar aqui, que é da Edith Fiore. Então nós vamos citar o caso da Edith Fiore. Desculpa, complementa mulher grávida, então não deve fazer? Não vemos por que uma mulher grávida não possa fazer uma regressão com um profissional habilitado e competente. Em princípio, não vemos por que isso não possa acontecer. Seria a mesma pergunta que você perguntar se uma mulher grávida pode trabalhar na reunião mediúnica. Pode. Entendeu, Graça? Pode. Até quando? Até que mês? Vai depender de cada caso. Mas o fato da mulher estar grávida e receber uma entidade no processo da psicofonia tem acontecido atualmente, nós estamos aí nos casos. Entendeu? O André Luiz, que é o grande instrutor para nós nessa área, no livro de obsessão, ele não disse que a pessoa, só porque ficou grávida, não pode entrar numa reunião mediúnica e dar facilidade. Não me parece que tenha nenhuma diferença fundamental se você pensar em termos de regressão. Até porque uma médium, ela pode entrar em processo de regressão espontânea quando ela está ali dando comunicação com o suposto espírito, você pode ter o fenômeno anímico da regressão. Então eu não vejo nenhum inconveniente nisso, pelo simples fato de estar grávida. Outros fatores podem interferir, mas não é o fato da gravidez propriamente. Agora, a terapia de vidas passadas, ela deve ser olhada com muito critério e cuidado. No livro Evangelho Espiritismo, os Espíritos foram claros, dizendo que o esquecimento do passado é uma bênção. O esquecimento do passado é uma providência divina para que a gente possa fazer um recomeço. Imagine se você, na sua família, começasse a identificar em cada um dos ocupantes, dos integrantes da sua família, qual é a história que você tem com eles no passado. Poderia reacender ódios que não teriam mais solução. Poderia causar constrangimentos horrorosos, você se lembrando continuamente do mal que fez alguma daquelas pessoas. Então, a recordação do passado, em princípio, ela só se dá em situações especiais. Não lembrar do passado é uma bênção. O Espírito de Deus pede esse esquecimento, que é exatamente o recomeço. Agora, em alguns casos, se dá espontaneamente, não é? Como nós já vimos aí nos casos que a gente citou, e em alguns casos a terapia desse passado pode ser importante. Então vamos ao caso da Edith Fiore, né? Porque o tempo não está na hora. Vamos contar rápido o caso da Edith Fiore, tanto quanto rápido. Esse caso da Edith Fiore, ele foi trazido pelo Hermínio Miranda para nós, num congresso do qual nós participamos, onde o Hermínio fez um trabalho sobre esse trabalho sobre esse livro dele, A Memória e o Tempo. Que, aliás, nós pedimos a quem gosta dessa área, queira se aprofundar, pega esse livro também. Agora já está em evolução. A
seminário jurídico, no congresso lá em Salvador, nós tivemos a oportunidade de participar. E ele trouxe o caso da Edith Fiore. Lá se vão 30 anos. Então eu vou tentar reproduzir de memória alguma coisa que eu ouvi o Hermínio contando. Você tem a memória boa. Né? Eu tenho que trabalhar só com a memória. Eu não tenho texto. Mas ele falou desse caso, me impressionou muito. A Edith Fiore foi uma psicóloga americana e fez trabalho muito importante, muito sério na área de terapia de vidas passadas. Então, eu vou pegar um caso, que é isso que eu me Era uma senhora americana, uma cidadã americana, uma dona de casa, que tinha 3 filhos, casada com um executivo de nível intermediário, não era top, mas também não era dos mais baixos, um nível intermediário na empresa. Uma típica americana, morando naquela cidade que nós sabemos como são, o marido trabalhando e ela se dedicando à casa e à educação dos meninos, 3 crianças no carro. Muito bem. O marido, volta e meia, tinha necessidade de participar de certas festas, de certos encontros, né? Esses compromissos sociais que a própria empresa impõe. Toda vez que tinha um desses encontros, ele procurava, sempre que possível, evitar de levá-la, porque sabia que ela não gostava. Mas às vezes, o tipo de encontro era de tal natureza que todos os executivos iriam levar suas esposas, e ele tinha que levar. Então ele fazia o seguinte: ao invés de avisá-lo com muita antecedência, ele avisava de preferência de um dia antes, né? Bem perto da data, porque se ele avisasse com uma semana antes, ela tinha sofrimentos horrorosos de ansiedade durante uma semana inteira. Então ele já avisava bem perto do evento para diminuir o sofrimento dela. E falava para ela: olha, esse evento, infelizmente, você vai ter que ir. Ali ela já não dormia, passava o dia numa ansiedade terrível e tal, e ia ao evento. Quando ele chegava no evento, ela não tinha graça nenhuma, ela ficava ansiosa o tempo todo, querendo só voltar para casa. Quando eles voltaram, eu procurava fazer isso o mais rapidamente possível, porque sabia que ela não estava se divertindo de nenhuma forma, era uma obrigação, na verdade era uma tortura. Então, o que ele fazia? Assim que ele podia se desincumbir, né, do compromisso, ele retornava para casa. Quando ele retornava para a casa dele, ele vinha com o carro e ela lá, ele já sabia o que tinha que fazer. Quando ele chegava perto da casa dele, um quarteirão antes, ele parava o carro. Parava, aí ela ficava no carro, ele descia, ia até a casa deles, entrava, olhava, ver se estava tudo ok, voltava e dizia: ó, pode ficar tranquilo que está tudo bem. Aí ela desarmava todo aquele processo de ansiedade. Aí entrava em casa e, sem maiores problemas a partir daí. Esse fato se repetiu várias vezes e chegou a um ponto que começou a incomodar muito. Então ela era uma pessoa tranquila, normal, mas tinha essa fobia específica. Fora disso, era uma cidadã normal. E ela então foi procurar ajuda profissional e foi acabar chegando na doutora Edith Fiore. A doutora Edith Fiore, conversando com ela, procurando analisar o problema dela, tudo, chegou à conclusão que não tinha outras situações. Pesquisou a vida dela, observou tudo. Conclusão seguinte: é uma fobia muito específica. E essa fobia não tinha vinculação nenhuma com nada do que tivesse ocorrido nessa vida dela. Então a doutora Edith Fiore, que já trabalhava com enganação, sugeriu a ela que fazer uma regressão de memória. E ela não gostou da ideia. Ela sentia um pavor enorme de mexer com esses registros. Era um trauma muito complexo. Mas a terapia foi continuando e sem nenhum progresso, até um ponto que ela chegou ao ponto seguinte: realmente, se eu quiser melhorar essa situação, eu tenho que aceitar a sugestão da doutora Edith. E por fim, ela aceitou. Então a doutora Edith submeteu essa senhora
uma hipnose, claro, que todos aqueles preparativos de um bom profissional que sabe como conduzir isso, como é feito atabalhoadamente, feito com muito critério, e colocou em transe. E foi fazendo as sugestões adequadas, até que ela voltou a uma vida anterior e ela se localizou numa situação vivida no próprio Estados Unidos 100 anos antes, mais ou menos isso. Não lembro bem isso, mas algo mais ou menos nessa vida. E ela se viu, então, numa outra cidade, uma cidade menor, uma cidade assim, bem do interior. Ela morava com o irmão que era casado. Ela era solteira e vivia com o irmão, na casa do irmão, que era casado, e tinham 3 crianças. E ela, não tinha nenhuma atividade profissional, ela se dedicava exclusivamente às crianças. A cunhada ficava ali ajudando. E ela se afeiçoou profundamente a essas crianças. O irmão dela era uma pessoa muito temperamental. Muito bem. E ali a vidinha dela ia tocando. E isso ela recordando na regressão que estava fazendo. Um dia, no final de semana, ia ocorrer uma festa a uma certa distância, e ela então foi convidada para essa festa. Ela até não quis ir, mas alguém a convenceu. Puxa, afinal de contas, você se dedica tanto à sua família, aos seus sobrinhos, tem que cuidar de você também e tal, vai lá para se divertir. Ela se convenceu e foi. Quando ela foi a essa festa, ela não pôde mais voltar àquela mesma noite. Era distante, as condições eram outras, enfim, ela não pôde voltar. No dia seguinte, quando ela voltou, e ela chegou diante da casa, ela achou que tinha algo estranho e ela começou a entrar em pânico. Ela pressentiu que algo grave tinha acontecido, porque a casa estava num silêncio muito grande, e a casa era uma algazarra. Então, quando ela entrou na casa, ela foi sentindo que tinha algo estranho, um silêncio que não tinha explicação. Aí essas casas típicas americanas, você tem um basement, tem um andar terra e tem um andar superior. Ela sobe a escada, quando ela chega no andar de cima, ela já está num nível tremendo de ansiedade, altíssimo. E ela então, o máximo que ela consegue com a ajuda da doutora Edith é chegar até uma porta. Mas na hora de abrir essa porta, ela não consegue abrir. Ela entra num pânico muito forte, num estado muito alterado de ansiedade. A doutora Edith então não insiste, vai trazendo adequadamente de retorno até que ela retoma o seu corpo, enfim, volta à sua realidade. E ela então começa a analisar com ela, dizendo: olha, a situação que você vive hoje me parece estar profundamente ligada com essa história que está aí. Nós precisamos abrir essa porta. E essa americana disse: olha, eu não tenho a menor condição de fazer isso. O pavor que eu senti ali naquela hora foi tão intenso que eu não tenho condição. A doutora Edith, muito experiente, sabendo o que é lidar com traumas, não insistiu. E continuaram a terapia e foram fazendo o trabalho. Até um dia que essa americana chegou disposta a fazer uma nova regressão e abrir aquela porta. Aí fazem aquele mesmo caminho, tudo igualzinho, ela repete exatamente a mesma situação, até o momento que ela chega diante da porta. E ela então naquele dia, mais reforçada pela terapia que vinha fazendo, ela se dispõe a abrir a porta. Abre a porta e entra num quarto totalmente escuro. Quando ela entra nesse quarto, ela bate com o pé em algo que rola. Quando ela consegue enxergar o que está acontecendo, era a cabeça de uma das crianças que tinha sido degolada. Resumo da obra, para a gente não ficar aqui até meia-noite contando história. Foi um drama terrível de vida ali. Naquela noite, o irmão dela, totalmente alterado, era beberrão, totalmente alterado,
teve um problema seríssimo em casa e ele trucidou a família. Aí o que aconteceu? Quando ela viu aquele drama todo, ela colocou primeiro que ela se chocou profundamente, e ela colocou na cabeça dela o seguinte: que se ela não tivesse ido numa festa, ela poderia ter evitado. Ficou se culpando que talvez se ela tivesse lá, ela teria controlado o irmão, não teria acontecido a tragédia, etc. Enlouqueceu naquela casa. Foi terminar a vida dela num manicômio. Aí, quando ela volta da regressão, todo esse quadro, aí a doutora Edith foi trabalhando com ela, mostrando que, na verdade, ela não tinha medo, e isso é muito comum nas fobias, ela não tinha medo de algo terrível que ia acontecer. Ela tinha medo de algo terrível que já tinha acontecido. E a partir daí, ela vai trabalhando adequadamente e supera a fobia. Então você vê um quadro em que você tem uma regressão de memória, mas com um objetivo sério, bonito. Né? Agora, o Emílio faz uma análise muito importante na hora que ele termina isso no seminário dele, que eu gostei muito. Por que foi possível a ela resgatar aquela situação e sair daquela fobia? Porque a relação que ela tinha naquela história anterior não era de débito. Verdade? Ela, na verdade, ela resgatou de uma maneira dolorosa alguma coisa, tanto que ela enlouqueceu, apesar de não ter culpa nenhuma naquele momento de toda aquela tragédia. Se tinha alguma coisa de vidas anteriores àquela. Então, quer dizer, ela não tinha nenhuma relação ali que não pudesse liberar. Aí o irmão faz o questionamento: e se o pai agora, assim, durante a regressão, ela consegue identificar que as crianças que eram suas sobrinhas agora eram seus filhos? Não é? Não consegue identificar a cunhada nessa encarnação, mas consegue identificar que o seu irmão da vida anterior é agora o seu pai, que por sinal era um alcoólatra inveterado. Agora a pergunta que fica no ar: se para curar o alcoolismo do seu pai ele fosse submetido, pai da vida anterior, submetido a uma regressão e chegasse a conclusão que ele tinha isso, um sentimento de culpa ligado a essa tragédia que ele provocou, ele iria encontrar alguma solução nessa regressão? O bom senso diz que não. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito critério diante dessas situações. Eu acho que o público que está nos ouvindo é bastante inteligente para ter entendido todas as relações. Não vamos ficar aqui detalhando. Eu acho que esse quadro ele é bastante emblemático, bastante sugestivo para que a pessoa possa entender em que situações uma terapia de vidas passadas possa ser realmente uma ferramenta terapêutica, mas não fazer disso uma panaceia. Ok, Graça? Nós queremos agradecer a você, meu irmão. Sabe que esse é um assunto vastíssimo, né? E complexo. É muito complexo. Então a gente sabe que tem que ter muito cuidado, né? Saber direitinho o que fazer, tem que ter muita cautela. Realmente, a gente quer agradecer a você, foi muito bom. A gente gostaria de agradecer a você, rádio ouvinte, que está aqui conosco até o finalzinho. E a gente gostaria de convidar novamente a estar conosco na próxima terça-feira, às 22 horas. Também, acho que a gente vai continuando com esse transmitido ao vivo, né, pela Saleta TV, diretamente aqui dos estúdios de áudio e vídeo da Federação. Se você tem alguma sugestão, uma crítica, pode mandar, que estamos aqui, uma médica de toda boa vontade para poder solucionar o problema aqui de som e tudo mais. Então a gente quer agradecer muito a sua participação e deixar só um pensamentozinho para a gente refletir durante a semana. Lembrei agora do André Luiz, daquele livro Sinal Verde, ele diz assim: não basta que a sua boca esteja perfumada, é imprescindível que ela permaneça incapaz de ferir. Uma boa semana para você, fique com Deus e até terça-feira próxima, se Deus quiser.